Não foi sorte, foi Jesus. Não foi sorte, Jane, foi Jesus. Não foi sorte, Aline, foi Jesus. Não foi sorte, Patrick, foi Jesus, né? Então que a gente se lembre disso. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, que ela não acredita em Deus, que ela diz que Deus não existe, que Jesus foi só um líder político, enfim. E aí quando algo bom acontece, ela diz: eu agradeço ao universo sideral, não, eu agradeço ao espaço sideral. Eu digo, meu Deus, quem é o espaço sideral, né? Né? E aí são pessoas que acham que as coisas são fruto do acaso, fruto, né, do seu esforço, fruto de uma constelação de estrelas. Não, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então que a gente tenha consciência que não foi sorte, foi Jesus. Então eu queria começar essa mensagem convidando você a entender que todas as coisas marcantes na sua vida, todas as bênçãos, todas as coisas que você recebeu, não foram do acaso, não foram fruto do seu esforço pessoal, mas são bênção, favor de Deus, graça do Senhor. E hoje eu queria ler com vocês um texto, que está em Lucas 17, verso 11 a 19, um texto muito especial, que vai nos ensinar muitas coisas. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, então convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura, Lucas 17, do 11 ao 19, enquanto você abre a Bíblia aí, quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando pela internet, temos aqui várias pessoas, um abraço para a Lidiane, para a Margarida, para a Elaine, para o Adão, para a Giselda, para a Vera Cabral, para o Erilei, para a Aline Vieira, para a Ana Luísa Batista, para a Eulália Portela, para a Thaís Pimentel, para o Júlio Vasques, enfim, todos aqueles que estão acompanhando pela internet. Se você que está aqui ainda não acompanha a igreja pela internet, se inscreva em nosso canal, acompanhe, né, curta, compartilhe, para que você possa acompanhar bons conteúdos. Ali temos boas pregações, bons cultos, boas lives, enfim. Lucas 17, então, a partir do verso 11, diz assim o texto bíblico: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe, e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando eles iam pelo caminho, foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Meus irmãos, algumas observações sobre esse texto. Primeira delas, nos tempos bíblicos, as pessoas leprosas tinham que viver fora da cidade, às margens da cidade. Eles não podiam conviver com pessoas saudáveis, sem lepra. E mais, quando aparecia uma pessoa saudável perto de um leproso, o leproso, Paulo, tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Ou seja, ele tinha que avisar que ele era leproso. E Jesus, vendo esses homens, as pessoas, quando viam um leproso, a atitude nos tempos bíblicos era se distanciar, fugir. Opa, lá tem um leproso, eu vou para o outro lado. Mas Jesus os viu, os parou, escutou e ainda deu a eles uma palavra. Disse: saiam daqui e procurem o sacerdote. Porque nos tempos bíblicos, o sacerdote era quem dava um atestado de cura de um leproso. Somente um sacerdote poderia dizer que alguém foi curado ou não da lepra. Então aqueles homens, eles não saíram curados do encontro com Jesus,
Mas eles saíram com uma palavra de Jesus, que seriam curados. E eles foram na direção do sacerdote. Antes de chegar no sacerdote, eles perceberam que foram curados. E um deles, o samaritano, nem vai até o sacerdote, ele já volta louvando a Deus, gritando que ele está curado. E aqui tem uma lição. Às vezes, meus irmãos, nós temos que sair de um culto, sair de uma oração, sair de um devocional, crendo que Deus nos deu uma palavra, e enquanto eu vou me mover, me deslocar, algo vai acontecer. Esses leprosos nos ensinam isso. Eles saíram crendo que seriam curados no caminho, e no caminho foram. Por vezes, meus irmãos, eu tenho que primeiro dar os passos, para depois o milagre acontecer. Como foi lá no Mar Vermelho, primeiro o povo marchou, depois o mar abriu. Como foi lá na travessia do Rio Jordão, primeiro pisaram na água, depois o rio abriu. E aqui também foi assim, primeiro se moveram em direção ao sacerdote, e no caminho foram curados. Agora, olhando para esse texto, eu tenho ainda uma outra pergunta. O texto fala de 10 homens. Os 10 foram curados. Porém, 9 não voltaram. E um voltou para agradecer. Foi 9-1 para a ingratidão. 9-1 para a ingratidão. E a pergunta que eu me fiz, Marcelo, é a seguinte: será que esse percentual de 90% de pessoas ingratas e 10% de pessoas gratas se aplica à nossa realidade? Será que 90% das pessoas que você conhece estão no time da ingratidão? Será, Bruna? Será que a maioria das pessoas realmente são ingratas? Pensa um pouquinho, olha para as pessoas que fazem parte do teu universo, né, da tua bolha. Observa, será que os teus amigos, colegas, familiares, vizinhos, será que eles estão entre os 90%? Será que é 90% mesmo? Ou será que não é esse percentual? Bem, eu não sei. É uma pergunta. Agora, eu queria que você também se perguntasse: e você? Você está em que time? Entre os 90% que não voltaram, ou entre os 10% que voltaram para agradecer? Em que time você está? Seja sincero, olhe para a sua vida, para a sua prática, e pense sobre isso. E eu quero, à luz desse texto, mostrar para você 3 diferenças entre a gratidão e a ingratidão, que o texto revela. O texto mostra 3 posturas distintas, 3 diferenças entre aquele que agradeceu e aqueles 9 que não agradeceram. A primeira delas é a seguinte: a gratidão aproxima as pessoas umas das outras, a ingratidão afasta. Realmente, se você pensar, aquele homem que voltou, ele se aproximou de Jesus, ele ficou aos pés de Jesus, ele voltou. Os outros 9 se distanciaram de Jesus, não voltaram mais. Na vida é assim, meus irmãos. Pessoas gratas costumam voltar e permanecem perto da gente. Pessoas que têm uma atitude de gratidão, elas estão sempre conosco. Eu ajudo ela hoje, ela agradece, depois ela me ajuda, depois eu ajudo ela de novo, e assim vai. E assim há um movimento, né, de cooperação, de auxílio, e nós estamos perto uns dos outros. O mesmo se aplica à ingratidão. Pessoas ingratas costumam se afastar da gente, se distanciam, não voltam mais, saem da nossa vida. E infelizmente, meus irmãos, a ingratidão tem afastado muitos amigos, tem afastado famílias. A ingratidão tem contribuído para terminar relacionamentos, terminar
casamento, terminar a amizade, terminar a relação de irmãos. Enfim, por quê? Porque a ingratidão, ela nos impulsiona para nos distanciar. Isso tem uma explicação. Pessoas ingratas estão preocupadas muito mais em si do que com os outros. Estão mais focadas nas suas questões, nos seus assuntos, nas suas preocupações do que nos outros. Então não tem tempo para voltar. Eles simplesmente deixam para trás. Deixam pelo caminho. Tu já foi deixado pelo caminho por algumas pessoas ingratas? Pensa aí. Tu lembra de algumas pessoas que você ajudou, que você investiu, que você apoiou, que você fez muitas coisas, e que eles simplesmente se distanciaram e nunca mais voltaram, seguiram em frente? Bem, eu lembro de algumas, e isso é uma marca. Agora, eu também me lembro daquelas pessoas que, quando nós ajudamos, quando nós apoiamos, elas voltam, elas agradecem, elas ficam perto. Parece que aquilo que nós fizemos aproxima ainda mais uns dos outros, gera ainda mais consideração, gera ainda mais afeto, mais respeito, mais reciprocidade. E a gratidão, meus irmãos, ela gera reciprocidade, ela gera aproximação. Agora, há uma segunda diferença entre gratidão e ingratidão. A gratidão é lembrar, a ingratidão é esquecer. Só é grato quem lembra. Ingrato é quem esquece. Quem é grato vai se lembrar do que Deus fez, do que o outro fez, do que alguém fez. Quem é grato se lembra, e agradece, e honra, e não esquece, porque gratidão é se lembrar. Aquele menino, aquele samaritano, aquele leproso samaritano, ele se lembra que houve uma pessoa que o curou, que não foi sorte, que não foi o acaso, não, que foi uma palavra de Jesus. Então ele se lembra: eu fui curado não por sorte, não por mérito pessoal, não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque Jesus disse que eu seria. E ele volta, ele se lembra, e ele volta. Só volta quem se lembra. Esse ano, meus irmãos, nós temos lá em nossa casa a caixinha da gratidão. Márcia, a caixinha assim, ó, você anota algo marcante, põe a data e põe na caixa. E de tempos em tempos nós lemos aquela caixa e nos lembramos de pequenas e grandes coisas. Nos lembramos de pessoas, nos lembramos de orações respondidas, nos lembramos de milagres, nos lembramos de momentos marcantes. Caixinha da gratidão. Se você não tem, faça uma. Ou o caderno da gratidão, ou sei lá, o pote da gratidão, enfim, para que você se lembre. Por isso, meus irmãos, registre, verbalize, compartilhe, para que você não esqueça. Quem aqui não gosta, às vezes, de abrir lá o Facebook e ter uma recordação de 7 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás? Uau, olha só que momento legal, coisa boa me lembrar disso. Aquela foto me reporta a um momento especial que eu vivi naquele momento. Então registre, verbalize, compartilhe. E meus irmãos, quando eu penso em Deus, olha só, olha um atributo de Deus que está em Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto, Ele não esquece, sublinha essa frase, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Ou seja, Deus está lembrando, Ele nos convida a cooperar com Ele, e Ele não esquece da nossa resposta, da nossa cooperação, do nosso envolvimento, não esquece.
diz que ele se lembra. Que coisa especial, meus irmãos, isso me inspira, e porque, já que Deus não esquece, eu também não quero esquecer o que Ele faz na minha vida. Eu quero ser como o salmista. Salmo 103, é um dos meus salmos preferidos, é o salmo que mais tem a palavra, bendiga ao Senhor, bendiga, 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 bendiga. O verso 2 diz, que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos, que eu não me esqueça, Rafael, é a minha oração. Deus, eu não quero me esquecer do que o Senhor fez, eu não quero me esquecer que não foi sorte, foi Jesus, foi Jesus. Hoje eu tive a alegria de fazer uma ligação para o pastor Reginaldo, que ficou quase um mês na UTI em função da Covid, está fraco ainda. Pastor Reginaldo, vocês aqui se lembram, participou de algumas lives, ele é um pastor 2 em 1, né? Ele canta e prega, né? Ele canta e prega, e tem uma voz assim de locutor, até já foi locutor de alguns vídeos nossos que a gente fez, né? Ele tem uma voz linda, e ele dizendo, Cabral, eu passei pelo vale da sombra da morte, e eu não quero me esquecer jamais, que o Senhor esteve comigo por todo aquele vale. Ele não esqueceu. Que você não esqueça, que não foi sorte, foi Jesus. Amém? E finalmente, a terceira diferença entre gratidão e ingratidão, é que a gratidão gera louvor, a ingratidão gera silêncio. Diz o texto, que o samaritano que voltou, Jéssica, ele voltou como? Cantando, gritando em alta voz. Ele veio celebrando, Jesus, eu fui curado, eu estou livre da lepra, aconteceu o que eu esperava. E aqui, meus irmãos, tem uma lição para a sua vida. Quem quer agradecer, tem que louvar, tem que dizer em voz alta. Ninguém diz obrigado em silêncio, né? Quietinho, né? Até para dizer obrigado, tu tem que falar. Gratidão lembra falar, expressão, louvor, entusiasmo. Obrigado, obrigado, né? Eu fico feliz, eu fico entusiasmado. Já a ingratidão gera silêncio. O silêncio me lembra indiferença, desatenção, desinteresse. A ingratidão nos empurra para a indiferença, a gratidão nos empurra para o louvor, para agradecer. Eu não sei como você ora. Alguns aqui sabem, né? Eu sou muito expansivo, né? Eu por exemplo, quando estou correndo, eu às vezes estou lá falando alto, vamos lá, eu mesmo grito comigo mesmo, né? Para me motivar, né? Eu mesmo, né? Vamos lá. Bom, se eu faço isso correndo, como tu acha que eu oro? Às vezes eu oro assim quietinho, Senhor, obrigado, né? Mas meus irmãos, tem dia que eu oro, Senhor, eis-me aqui, olha para mim, Senhor, preciso disso, Senhor, obrigado por aquilo. Enfim, eu também sou entusiasmado quando eu oro, meus irmãos. Meus vizinhos sabem que eu sou crente, porque eles ouvem a minha oração, ouvem o meu louvor lá, e não é louvor de música alta no rádio, não, é eu cantando mesmo, desafinado. Eu também sou um pastor 2 em 1, né? O Rodrigo me deu essa revelação. Eu sempre dizia, pastor 2 em 1 é quem canta e prega. Daí ele disse, não, Cabral, tu também é 2 em 1, tu prega e pula. Então, pastor 2 em 1 também, eu pulo e prego. E eu oro pulando, meus irmãos, também. Eu também, é essa intensidade, que eu sou assim, intenso. E meus irmãos, se eu sou intenso para pedir, eu também tenho que ser intenso para agradecer, amém? Se eu choro na dor, eu tenho que chorar na alegria. Se eu me empolgo e me desespero na aflição, eu tenho que me empolgar ainda mais quando a bênção chega.
Gratidão gera louvor, ingratidão gera silêncio. Meus irmãos, eu termino essa mensagem dizendo para você que aquele que foi grato recebeu mais do que ele esperava, porque ele voltou, né? Lembra que gratidão é se aproximar, é voltar, é retorno. Gratidão é lembrar, é louvar. Bem, esse que retornou, esse que se lembrou e que louvou, recebeu mais do que os outros. Meus irmãos, um coração grato vai sempre receber mais. Quando o assunto é dar, ninguém supera o eterno. Foi disso que o pastor Jeremias Pereira. Quando o assunto é dar, ninguém supera o eterno. Ninguém pode dar mais a Deus do que Deus nos dá. Ninguém supera ele. Um coração grato é um coração que vai receber mais. Lembra da minha pergunta inicial? Será que a maioria das pessoas são ingratas? Será que 90% das pessoas são ingratas? Será que esse texto bíblico, ele fala de um percentual? Será? Bem, eu quero olhar para essa pergunta com um olhar de fé. E a minha palavra nessa noite é, que não será assim em nosso meio, amém? Que entre nós não haverá 90% de ingratos, de esquecidos, de que não voltam, de que ficam em silêncio, mas não, que entre nós haverá uma imensa maioria de pessoas gratas a Deus, amém? Pessoas que vão ser entusiasmadas, que vão lembrar do que Deus fez, que vão lembrar de que tem que retornar, que tem que buscar, e que isso vai criar entre nós uma cultura de gratidão, um ambiente de gratidão, que essa igreja, que a sua casa seja um ambiente cheio de gratidão, que a gratidão te mova a cooperar com Deus, a contribuir, a se envolver, a dar glória a Deus, a participar, a testemunhar, enfim, a fazer muitas coisas. Que a gratidão seja parte da tua relação com Deus e com as pessoas.